Isabel Vasconcelos. Diga lá, Isabel, o que você traz pra gente hoje? Entra ou mais. Oferecimento White, líder mundial em saúde feminina. Oi, Drica, muito bom estar aqui com você também, viu? E hoje nós vamos continuar a falar, como eu prometi no outro 40 ou mais, sobre a osteoporose. Você sabe que dos muitos riscos que a gente corre ao envelhecer, estou falando nós mulheres, não é? O da osteoporose está presente mesmo, né? Então eu trouxe para falar sobre isso com você o Dr. César Eduardo Fernandes, que é professor de ginecologia da Santa Casa, como você já sabe, né? E é também o nosso coordenador científico na produção aqui do 40 ou mais. Agora o Dr. César também é presidente da Sociedade de Climatério, né, doutor? Correto. É isso, né? Então, doutor, tá vendo quanto livro a gente tem aqui hoje? Olha aqui, minha amiga. Maturidade e Mudança, Está Quente Aqui ou Sou Eu, um monte de livros sobre menopausa, sobre prevenção de osteoporose, ó, Climatério aqui do Dr. Pinotti, e o livro do Dr. César também, que ele escreveu junto com Salim Weba e Nilson Roberto Melo, que também já esteve aqui com a gente. Esses livros são bárbaros, ajudam você tem que se informar, sabe por quê? Porque a osteoporose é silenciosa, não é isso, doutor? Exatamente. A osteoporose, como você mencionou, é uma doença silenciosa que acomete preferencialmente as mulheres, e essa doença não se faz de um dia para o outro. Essa doença vai se fazendo lentamente e ela começa a se pronunciar após a menopausa. A mulher, depois da menopausa, perde a condição óssea, vai perdendo massa óssea. Isso é lento, se faz ao longo dos anos. A mulher não sente absolutamente nada e é surpreendida depois de 20 ou mais anos decorrido da menopausa, ou seja, por volta dos 70 anos de idade, essa mulher então vai ter ossos frágeis, vai ter a chamada osteoporose, que é uma condição em que o osso perde a capacidade de sustentação e o risco de fraturas é muito maior. Quer dizer, o osso fica poroso mesmo, né? Ele vai perdendo, assim, a massa. Se tem um nome feliz, eu diria osteoporose, porque se você perguntar a qualquer pessoa o que é osteoporose, naturalmente ela vai te responder dessa maneira, é um osso mais poroso. Em outras palavras, um osso mais frágil, um osso com maior risco de fratura. Quer dizer, vai quebrar à toa. Na verdade, os médicos falam assim, maior risco de fratura, mas a gente tem que entender isso mais literalmente, viu, minha amiga? Vai quebrar à toa mesmo. Então precisa prevenir, porque a gente não tem sintoma, né, doutor? Exatamente. O grande problema da osteoporose é que ela é silenciosa. Para comparar, para que as pessoas entendam, é mais ou menos com a hipertensão arterial. Nós temos muitos hipertensos que não têm noção de que tem hipertensão. Só vão ter conhecimento da hipertensão se não procurarem atendimento médico o dia que tiver complicações da hipertensão, quando tiver um infarto do miocárdio ou quando tiver um derrame cerebral. A osteoporose também ela vai se instalando e o indivíduo não tem noção, a mulher não tem noção de que está tendo osteoporose e vai ter fratura. Ela só vai ter conhecimento da doença o dia que tiver uma fratura. Aí sim, as fraturas mais comuns, que são fraturas dos corpos vertebrais, fraturas do punho, quando a mulher vai se apoiar de uma eventual queda, fratura o punho, ou as fraturas mais graves, que são as fraturas de colo de fêmur, pode dar conta a essa mulher de que ela tem osteoporose. Pode ser a primeira manifestação da osteoporose, porque até então ela não tinha conhecimento de que seus ossos vinham se fragilizando a ponto de ocorrer a fratura. Então o que precisa fazer? Precisa prevenir. Porque depois parece que não tem muito jeito, tem, doutor? Exatamente. Depois de instalada a osteoporose, existem hoje tratamentos que procuram recompor a massa óssea, mas esses tratamentos têm uma eficácia muito menor do que teria a prevenção. Então, qual seria a maneira correta de se abordar a osteoporose? Primeiro, identificar quais as mulheres de maior risco para desenvolver a osteoporose. Então, tem um tipo de mulher que é mais propensa a ter osteoporose. Qual seria essa mulher? A mulher, em geral, de estatura mais baixa, de estrutura óssea mais franzina, de uma ossatura mais delicada, as mulheres de pele branca, as mulheres que tomam muito café, que ingerem pouco cálcio, em outras palavras, que tomam pouco leite ao longo da vida. O café rouba o cálcio? O café rouba o cálcio. As mulheres que tomam mais cafés, 4 ou mais xícaras de café por dia, são mulheres mais propensas a vir a ter osteoporose.
Se essas mulheres nos contarem que têm antecedentes familiares, por exemplo, olha, me lembro que a minha avó foi ficando progressivamente corcunda ao longo da vida. Ela está nos contando de que a sua avó foi fraturando progressivamente os ossos da coluna. Ou então se nos disseram, olha, minha avó teve uma fratura de colo de fêmur e me lembro que no final da vida ela não mais caminhou em função dessa fratura de colo de fêmur. Me lembro a minha avó no final da sua vida, sentada numa cadeira, sem mais poder andar, por exemplo, fazendo tricô. Então quando uma mulher tem esse biotipo que eu descrevi, esse tipo orgânico, com esses fatores de risco, essas mulheres precisam se tomar medida quando elas ainda não têm osteoporose. Então, depois da menopausa, que ocorre em média aos 50 anos de idade, a mulher começa a perder muita massa óssea, principalmente nos primeiros anos de pós-menopausa. E aí, se ela fizer terapia de reposição hormonal, como está tão em moda, isto vai melhorar? Então, se o médico identifica essas mulheres, mais ou menos 30% dessas mulheres vão aos 70 anos ter fraturas osteoporóticas. Então, o médico tem que orientar em relação a mudanças de hábito de vida, se identifica que é uma fumante, que é uma mulher que toma muito café, que tem vida sedentária, ou que teve uma menopausa prematura. Então, o médico vai orientar para que ela corrija esses fatores de risco. Não é? Se ela tem uma vida sedentária, vai orientar para que faça exercícios. Os melhores exercícios são exercícios contra a gravidade, a caminhada. E vai orientar para que faça a reposição hormonal. A reposição de hormônios, a falta de hormônios, a perda dos hormônios é que compromete os ossos. Então a reposição hormonal protege os ossos dessa perda óssea, reduz a incidência de fraturas significativamente. Em 50% a 70% se reduzem os números de fraturas. Aí, minha amiga, não tem sintoma, mas a gente precisa ir ao médico mesmo sem o sintoma, fazer a nossa prevenção para ter uma velhice sossegada. Envelhecer já é horrível, não é? Não adianta ficar botando florzinha na vida, né? Envelhecer não é bom, ninguém gosta, mas a gente pode envelhecer com saúde e com alegria, que é o mais importante, né? E é isso que precisa fazer, precisa ir no médico para ver se você está correndo risco ou não da osteoporose, né? Dr. César, muito obrigado pela sua presença. Queria mostrar novamente o livro aqui do Dr. César, que você devia ler, viu, minha amiga? Não é para ficar assustada, não, mas é para, né, se prevenir, saber os riscos que você está correndo ou não, tá certo? E outra coisa, semana que vem, aqui no 40 ou Mais, nós vamos falar sobre nutrição depois dos 40, que tem tudo a ver com a prevenção da osteoporose, como o doutor também colocou aqui, não é verdade? Vou receber a doutora Tânia Rodrigues para a gente falar sobre nutrição. Pois não, o senhor queria dizer? Não, eu queria inclusive aproveitar, Isabel, para lembrar amanhã que a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia está fazendo na Praça da Paz, no Ibirapuera, às 9 horas da manhã. Para quem está aqui em São Paulo, Para quem está aqui em São Paulo, uma caminhada de prevenção à osteoporose, e acho que isso registra a preocupação, por exemplo, que o ortopedista, ele que enxerga a consequência final, que é a fratura, eles estão preocupados em reduzir o impacto. Então, aí, fraturas. tá vendo? Você já pode começar a sua prevenção conversando amanhã durante a caminhada sobre a prevenção da osteoporose. Dr. César, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Drica. E para você, você já sabe, semana que vem, nutrição em 40 ou Mais. Até lá. 40 ou Mais. Oferecimento White, líder mundial em saúde feminina. Vem cá pra mim, depois você vem pra